O que a senhora acha que está acontecendo? O Congresso, a Câmara dos Deputados, né, diferente do que se imaginaria, uma vez que foi uma casa que sofreu muito na época do período militar, está evitando botar a mão nesse vespeiro ou está faltando apoio social, apoio popular para o que significa que essa temática, né, da lei da anistia ainda não chegou ao nível da sociedade, ao ponto dela criar condições políticas para que essa casa, né, seja forçada, obrigada e sensibilizada para fazer a sua tarefa, que é dar uma nova interpretação à lei da anistia, para que não permita a impunidade aos objetivamente, comprovadamente responsáveis como agentes do Estado, né, na violação dos direitos humanos. Eu acredito, tanto é que eu preparei um voto em separado, né, consegui aprovar um requerimento de audiência pública, porque aí eu acredito até o próprio fato de ter conseguido aprovar o requerimento, criando a subcomissão da Constituição e Justiça, um requerimento de audiência pública para apreciar essa matéria, é um sintoma de que a direção da comissão, um número importante de membros daquela comissão, estão abertos, pelo menos, a colocar o tema na mesa e discutir. Porque, mesmo concluído o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, chegar à verdade completa, inteira, profunda, ampla, o passo seguinte é a responsabilização criminal, na chamada justiça de transição, que é exatamente punir os comprovadamente responsabilizados. Senão, a impunidade vai predominar e, a impunidade existindo, corre-se o risco de haver a possibilidade desses fatos e dessa tragédia poder ocorrer num outro momento na história do país. E a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, ela tem uma frase belíssima, ela diz: a ferida para sarar, ela tem que ser lavada. Nós precisamos lavar a ferida, né, do período da ditadura militar no Brasil, para que a gente respire democracia plena, consolidada, e que se conclua o processo de redemocratização, que até hoje está inacabado. A redemocratização do país está inacabado, enquanto a gente não passar esse pedaço importante da história brasileira ali. Ok, então eu quero ouvir o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral, presidente do Clube Naval, em relação a esses dois pontos. Primeiro é a questão da reparação civil, da indenização, ações civis de indenização contra as pessoas que são acusadas de tortura e de crimes durante o período militar, e a possibilidade de revisão da lei da anistia sob o argumento de que os crimes cometidos pelos agentes do Estado não foram crimes políticos, foram crimes comuns. Bom, primeiro o seguinte, eu acho que já há aí uma distorção da lei da anistia que foi criada no governo, no final do governo Figueiredo, né, 79. Pelo seguinte, a anistia no Brasil foi negociada entre o Executivo e o Legislativo. Da época, eu estou dizendo o que houve naquela ocasião. Houve um acordo entre o Legislativo e o Executivo da lei da anistia. Voltou o pessoal que estava lá fora, que estava banido, que tinha fugido, se fosse o caso. Então, voltou todo mundo. Veio para o Brasil, houve a liberdade política, a anistia política, se candidataram e hoje é o pessoal que está, vamos dizer, no Executivo e no Legislativo a maioria. Essa que é a verdade. Os militares hoje não estão nas posições-chave do nosso país. E eu tenho a certeza que eles fizeram tudo não contra uma determinada pessoa, pelo bem do país naquela ocasião. Nós achamos que estávamos numa grande balbúrdia. Agora, a anistia nos outros países, como foi, dona Erundina, na Argentina, no Chile, no Uruguai, foi uma anistia para os militares daqueles países. Não foi uma anistia como a nossa, que foi negociado dos dois lados. Foram anistiados tanto os civis quanto os militares. Todos que participaram do processo foram anistiados. Naquela outra, não. Na Argentina. Por que a Argentina tem esse bolo todo agora? Porque foi uma anistia só dos militares daquela época. Então agora está havendo uma raiva danada contra eles. No Chile civis, e no Uruguai. Me desculpe, na Argentina foram julgados e condenados pela justiça argentina cerca de 200 pessoas, entre militares e civis. E eles estão agora, né, com punição, inclusive, alto escalão das Forças Armadas,
a prisão perpétua, e civis também, não só foram. Uma outra coisa que eu queria indagar do senhor, veja bem, acordo tem que ser entre partes em equilíbrio de forças. Claro, lógico. Os senhores tinham o controle do país, em todos os sentidos, pelas armas. De outro lado, você tinha a sociedade civil lutando por anistia, né, sendo ainda perseguido. Depois da anistia, inclusive houve atentados. Atentado do Rio Centro não foi depois da anistia? O atentado da OAB não foi depois da anistia? Portanto, não foi uma pacificação e uma harmonia tão bem feita ao ponto de dizer isso foi fruto de um acordo entre governo e Congresso. Não foi, Almirante. Foi a força das armas, que ainda estavam muito fortes, muito ativas, impondo uma condição que era o que era possível do lado da sociedade, que era permitir que os que estavam no exílio, na clandestinidade, pudessem aparecer. Mas não foi uma anistia plena de reconhecimento de direitos e de liberdades democráticas para todos. Não foi. Essa é a verdade. Mas é o clima que nós vivemos até agora, né? Nós não estamos numa... eu não... Veja bem, eu não estou querendo tapar o sol com a peneira. Eu sei. Houve erro de todos os lados. Houve erro da parte, naquela época, da direita forte e da esquerda radical. De todo mundo houve erro. Nós não vamos negar isso. É um período negro da vida do país, né? Mas o que eu quero dizer é que nós conseguimos uma coisa inédita. Talvez só a África do Sul tenha conseguido. Mas porque fez essa comissão da verdade, doutor Cláudio, logo depois. Não é 40 anos depois, não é? Porque aí o que interessa é historiador, é história, é para contar a história. Então é isso, não está lá escrito. E a conciliação nacional? Não é, esse é o ponto. Não é a história? Não está escrito. É a história, mas não é só a história. Então, e o que é mais? Eu dei aqui para o senhor. Não, peraí, a lei é de 2011. Mas eu estou lhe dando. O senhor está dentro da lei de 2011. E aí, lá dentro, houve uma ação normativa que disse que só analisa os agentes do Estado. Almirante, só como é que contraria com a lei? O senhor contrariou a lei. Deixa eu ler aqui. Olha, a lei que... Olha, a exposição de motivos que nos cria. A razão de nos criar, a razão de nós existimos está aqui. Não, você está falando da lei, isso aí que o senhor está lendo? Nossa, por que ela veio, Almirante? Por que o parlamento a fez? Está aqui um item. Em complementação às medidas mencionadas, é imprescindível assegurar o resgate da memória e da verdade. Daí a comissão... Pronto, é isso mesmo. Mas não para aqui, calma. Sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas no período anteriormente mencionado, agora... de modo a evitar, olha a nossa missão, de modo a evitar que os fatos apurados voltem a fazer parte da história do nosso país. Que fatos? A ditadura militar. O Estado Ditatorial Militar. Doutor Cláudio Fonteles. Então nós dois estamos de acordo aí. Pelo amor de Deus, ninguém quer voltar a isso. Mas olha, Almirante, só vou dizer o seguinte, é a primeira vez... O senhor parece que está dizendo que a gente está querendo voltar alguma coisa. Ninguém quer isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é a primeira vez... Principalmente porque os militares de hoje não viveram nada disso. Então, é a mesma coisa que falar da Revolução de 30 para nós aqui. Mas, Almirante, veja, Almirante, esse é o grande momento aqui, eu acho, desse programa, que é a primeira vez que eu estou ouvindo, eu já tenho debatido tanto isso, de um líder militar de que não se quer mais esse tipo de Estado ditatorial militar. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Pode ser um período negro da história brasileira. Telefone aqui para um militar qualquer sem identificar, porque ele é da ativa, mas ele vai dizer que não quer. Mas que bom, que bom. O que é isso? Doutor Cláudio Fonteles, deixa eu colocar então duas perguntas. Eu gostaria muito que essa comissão da verdade fosse feita assim, porque tem lá no artigo 4º, parágrafo 6º, o senhor sabe, está lendo aí toda hora, diz o seguinte, que as pessoas podem a qualquer momento inquirir a comissão, ir lá e falar na comissão. Sim, claro. E essa coisa, o senhor recebeu um brigadeiro lá, o presidente do Clube da Aeronáutica. E foi uma conversa de uma hora. Ele não levou uma porção de coisa para o senhor? Sim, não, ele me levou publicações do Orville. Não, mas aí o senhor tem uma guia. Almirante. Ele quis dizer o que com isso? Quis dizer o seguinte, ouça também os militares. Isso, quer dizer, então, o militar que eu quero Almirante, dizer, quem foi que fez sequestro, Almirante, com licença, eu tenho... Quem foi que perdeu a perna no jogador que queria jogar futebol e perdeu a perna? Mas eu mostrei esse que essa não é. Almirante Ricardo Cabral. São jurídicos. R$700? Eu tenho aqui duas perguntas. O camarada quer ser piloto. Almirante, por gentileza, eu tenho aqui duas perguntas que vão
estão exatamente na linha do que o senhor está falando. Pois é, porque senão eu fico Então, na minoria aqui e vão dizer, pô, você não está defendendo a gente. Deixa eu colocar aqui, Almirante, Oportunidade que por a gente favor. tem de estar aqui falando com a comissão. Almirante, por favor, Não é isso. vamos falar e vamos ouvir o que o cidadão quer falar para a gente também aqui. Dr. Cláudio Fonteles, aqui tem duas perguntas. Uma é de José Cláudio de Carvalho Vargas. Ele diz, por que as vítimas causadas pelo terrorismo de esquerda não recebem igual tratamento aos que dizem vitimados pelas forças legais do país, no período que até mesmo antecede os governos do período militar, como as vultuosas indenizações que recebem os terroristas e suas famílias? E mais uma, na mesma linha, vem de Marco Antônio Bompé, ele é do Rio de Janeiro, capital. Ele diz, considerando que a principal razão para a criação da Comissão Nacional da Verdade, alegadamente, era o direito que os povos têm de conhecer a sua história, qual a justificativa lógica para se ocultar desse povo os atos criminosos cometidos pela guerrilha da esquerda radical? Tá. Agora, veja bem, é o que eu estou tentando explicar 10 mil vezes, vou tentar para 10.001. Nós somos servos da lei. A lei que nos criou e que vem como decorrente da Lei 9.104, que é feita pelo professor Fernando Henrique Cardoso, naquela época, essa lei é textual e clara em dizer que o Estado brasileiro praticou graves violações contra a pessoa humana. Por quem, meu caro telespectador e quem está nos ouvir? Porque é lei, não sou eu que fiz a lei, eu não sou parlamentar. A lei é textual e diz, vírgula, por seus agentes públicos. Quem é o agente público que, desnaturando a verdade das forças militares, conspurcando a magnidade e a beleza das instituições militares, quem são esses agentes públicos? Foram militares, foram policiais, Não, só militares. Foram civis, foram militares, foram... ordem do Estado. Mas agentes públicos. Então, Ora, essas pessoas... aquele cidadão, para clarear, aquele estudante, ou seja, que deu um tiro, vamos supor, num sargento, num tenente, num capitão, num major, ele não é agente público. E ele não ficou ao arrepio da lei. Ele foi preso. Ele não teve garantia legal no estado de exceção. Foi torturado. Se resistiu à tortura, está aí até hoje vivo. Outros foram mortos. Outros foram desaparecidos. Por favor, vão ao meu site e vejam esses senhores, têm todo o direito de fazer essas indagações, mas vão ao meu site e vejam essas descrições, insisto aqui fortemente, todas calcadas em documentação produzida pelos próprios serviços de informação do Estado Ditatorial Militar. Eu não estou inventando nada. Dr. Cláudio Eu estou Fonteles, mostrando a a luz comissão... dessa enorme Mas então documentação. não é a história que está São reconstituindo. 16 milhões. Então é isso, meu caro Almirante. A lei é. fala sim. Eu não posso ir contra a O senhor lei. está entrando na parte política da Não, eu coisa. não posso ir contra Vamos a ouvir lei. o deputado Nilmário Miranda, Por que o senhor então. não ouve o Porque a outro? lei diz... Almirante. Não é a lei. A de 2011 da presidente, aliás, que eu achava que essa coisa devia estar mais com o Congresso, sabe? Porque o Congresso é mais, vamos dizer, multifacetado nesse aspecto. Mas sabe o que é? Por que não é do Congresso? A senhora não gostaria de participar dessa Olha, comissão? deixa eu lhe dizer. Eu gostaria. Por que essa lei agora veio em 2011? Porque teve uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA, Mas essa que corte foi condenou o depois. Estado brasileiro. A senhora tá Não, votando- senhor. Não, foi. Não, senhor. Isso de 92, Espere. a Almirante, Revolução foi em 64. vamos ouvir, Não é porque isso. senão quem está do outro lado não consegue acompanhar a Não, eu gente. estou Tem que dizendo ser assim, de cada vez. o senhor se perguntou, por que só depois de 40 anos? É que houve, inclusive, uma condenação da Corte da Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, São José da Costa Rica. condenando o Estado brasileiro, Brasil, o Estado. não o governo, o Estado brasileiro, a reparar essa verdade, a resgatar essa verdade, punir os responsáveis por eles e, inclusive, rever a lei da anistia. Isso foi uma condenação, uma sentença da Corte Interamericana. Não foi porque a presidente Dilma ou Lula resolveu fazer. Eles tinham que fazer, porque se não fizesse, eles estavam deixando de cumprir uma determinação de uma legislação internacional, de um fórum internacional.